Olá! Hoje eu vou fazer um molho para polenta com os galetos que eu peguei no bosque. Como eu falei antes, esses cogumelos a gente pode usar o molho de tomate porque fica muito bom o molho com eles, não cobre tanto o sabor, né? E o que eu vou fazer é, eu já coloquei na frigideira o azeite extra virgem de oliva, de azeitonas, né? Aqui eu tenho o alho, o sal, o molho de tomate e a pimenta, um pouco de pimenta do reino. E aqui o que acontece é, eu já lavei esses cogumelos porque eles são bem chatinhos para limpeza, porque esses são cogumelos pequenos e eles ficam muito perto na terra, né? Muito próximos. E dá para ver que aqui a parte da lamela, ela é um pouco, ela pega um pouco de terra. Então tem que limpar um a um, é complicado. Tem gente que não coloca em água, não lava, só limpa bem com um pincel. Eu acho assim que se você tem poucos cogumelos desses, então é fácil você fazer isso, mas quando você pega quilos e quilos, é complicado de você limpar dessa forma. Então eu já limpei a parte pior, né, a parte mais grossa da sujeira, eu tirei no bosque, então eu já limpo ali com um canivete e com um pincel, né, porque eu tenho o canivete próprio de procurar fungos, procurar esses cogumelos no bosque, que ele tem de um lado o canivete e do outro lado ele tem o pincel que limpa bem isso. Então, mas mesmo assim, sempre fica um pouco de resíduo, né? Então eu já limpei bem, agora eu vou deixar aqueles que são um pouco menores, eu vou deixar inteiros, e esses que são um pouco maiores, eu vou cortar a metade, porque parecem tantos, mas depois eles diminuem muito de tamanho. Esses cogumelos realmente diminuem muito de tamanho, ok? Então agora já adicionei o azeite, vou triturar o alho, cortar os galetos, colocar, cozinhar. Depois, uma vez que já são um pouco cozidos, eu vou colocar o molho de tomate com depois no final um pouco de sal e um pouco de pimenta. O sal eu geralmente adiciono só no final para usar um pouco de menos, né? Porque senão depois entra tudo no fungo, no cogumelo e acaba ficando, a gente acaba ingerindo mais sal daquilo que deveria, né? Então, eu já coloquei o alho no azeite e cortei os cogumelos, né? Como eu falei, os pequenos eu deixei inteiro e os grandes eu cortei a metade. Agora, deixo cozinhando até que diminui bastante de tamanho, né? Que tira toda a água e evapora a água. Depois, eu coloco a massa de tomate. Como eu falei, os cogumelos diminuem muito de tamanho, porque eles perdem muita água. Dá pra ver que tem bastante água. Mesmo no fogo alto, que deveria ser um pouco mais rápido, mas deveria evaporar um pouco mais a água, mas formar bastante água. Então, agora eu espero terminar, evaporar essa água, né? Terminar de cozinhar aqui. E depois eu adiciono o molho de tomate. Os cogumelos já cozinharam bastante, né? Soltaram já bastante água. Eu agora vou adicionar o molho de tomate e vou colocar um pouco de pimenta do reino e também um pouco de pimenta fresca, pouco, porque eu gosto de um pouco de pimenta. Eu adicionei o molho de tomate. Como ele era um pouco concentrado, eu adicionei também um pouco de água para ficar um pouco mais leve, né? Coloquei a pimenta seca, desidratada. E então não vou usar a pimenta do reino, só a pimenta normal mesmo. Enquanto eu espero cozinhar aqui, começo a fazer a polenta. Eu já coloquei 1 litro de água aqui, agora coloco para ferver. O que eu vou usar, não vou usar toda a polenta, aqui tem 1 quilo, eu vou usar só 250 gramas. Para 1 quilo seriam 4 litros d'água, segundo as instruções desse tipo de farinha, né, para polenta.
e eu vou usar só 1/4, então usei também 1/4 d'água. E agora eu espero ferver e depois preparo a polenta, né? Adiciono pouco a pouco para não formar os grumos e espero dar o ponto. E vamos ver então. Agora deixo cozinhando o molho para pegar bastante o sabor, né? Depois acrescento no final, acrescento o sal, porque gosto de colocar o sal mais no final. Enquanto o molho cozinha, eu vou tomando um bom copo de vinho, um vinho tinto, que vai muito bem com polenta, e eu já tô me preparando. Esse vinho é um vinho que foi feito aqui nessa região, porque aqui na Itália é muito normal que as pessoas tenham uma parte de terreno e tenham uma parte cultivada a uva, né, para fazer o vinho. Aqui é muito normal quando você almoça ou janta com um pouquinho de vinho, não em exagero, mas um pouquinho, né? Então eu como não tomo quase nunca, mas hoje tô aqui preparando a polenta, falei, vou tomar já um pouco. E esse vinho é muito gostoso, porque esse é um vinho fresco. Então ele é um pouco mais doce. Eu não gosto de vinho muito seco. Esse aqui é um pouco mais doce. Então tá uma delícia, uma coisa de um outro mundo. Então agora eu tô esperando sempre que cozinha bastante, né, para pegar bastante o sabor. Já coloquei a água da polenta para ferver. E daqui a pouco, assim que ferve, eu já começo a adicionar a farinha de polenta e até dar o ponto, né? Bem pouco, se adiciona devagar para não formar os grumos, né? A polenta. A água tá fervendo, né? Agora eu começo a adicionar pouco a pouco a farinha e mexo, né? Para não formar grumos. Então, vou adicionar as 250 gramas em um litro de água. Agora se vai mexendo para não formar grumos. Adicionei toda a farinha de polenta. Agora tem que mexer bastante, porque senão gruda, né? Forma grumo. Tem que mexer até ficar pronto. O molho, eu já coloquei um pouco de sal, então agora já cozinhou bastante. Ficou como eu gosto, com bastante fungo, né? Bastante cogumelo. E eu deixo aqui, eu reservo, porque aqui na Itália a gente se usa preparar o prato de cada pessoa, né? Então, coloca a polenta e o molho em cima. E aquilo que sobrar de molho, depois eu congelo, ou se faz uma pasta, né? Se faz alguma coisa. Então, agora eu vou cozinhar bastante essa polenta até dar o ponto. E depois eu mostro pra vocês no prato. Então, ficou pronta a polenta. Coloquei o molho em cima, agora a gente faz assim, abaixa bastante, para ela ficar mais fria, né? Porque tá. Então, o molho dá pra ver que eu coloquei um pouco de queijo em cima, porque uma vez que a gente tem o tomate assim, a gente pode colocar o queijo. Tem os pedaços de cogumelo grandes, como eu gosto. Então, agora é só esfriar e como a gente fala aqui, né? Bon appetito. Mesmo que na sociedade a gente não pode falar bom apetite, porque dizem que é falta de educação, né? Mas, como não estamos lá, estamos em um canal tranquilo no YouTube. Buon appetito com um belo vinho. Muito, muito, muito gostoso. Tchau, tchau.